Boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui nos reencontrando novamente. Agora, iniciando mais um ciclo, o ciclo do PET volume número 7. Então vamos dar início aí às atividades da semana número 1 do então agora nosso PET volume número 7. Eixo temático: os cenários da globalização e fragmentação. O tema tópico dessa semana, turma: comércio internacional. As habilidades que vocês estarão adquirindo aí com os estudos dessa semana: interpretar a expansão econômica da China no comércio mundial, analisando sua produção no ranking do capitalismo global. Os conteúdos relacionados aí com os estudos dessa semana, turma: a China, produção industrial, importações e exportações, influências no cenário internacional. O tema dessa semana será então a China no cenário internacional. A duração será de 1h40, ou seja, vocês terão aí 2 horas na carga horária exigida completadas, para que então agora no final do ano todos tenham aí um ano letivo positivo. Pessoal, então vamos aí às atividades desta semana. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Atividade número 1. A China é apontada hoje como uma futura superpotência mundial, apesar de sua abertura gradual e do aumento das desigualdades sociais. O país oferece uma série de vantagens para o capitalismo internacional. Assinale a única alternativa falsa em relação a essas vantagens. Letra A: o grande mercado consumidor e potencial que o país oferece. Com certeza essa aqui é verdadeira, né, turma? A grande população chinesa, a maior do mundo, né? Tem lá bilhões de pessoas, né? Tem realmente um grande mercado consumidor real e potencial que o país oferece, né? Todo esse potencial que o país tem aí, né? Para poder utilizar. Letra B: a localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. Olha, turma, provavelmente é essa letra B. A China tem até uma localização privilegiada, mas por outros fatores, né? Não por essa questão aqui de estar perto aí, junto às economias que mais crescem no mundo aí recentemente, né? Provavelmente então seria a letra B. Vamos ver as outras. A sólida infraestrutura em termos de transportes, energia e comunicações. Grande potencial a China tem nesse sentido aqui, ó. Infraestrutura, transportes, energia e comunicações. Verdadeira. Mão de obra muito farta e extremamente barata em relação a outros países da região. Com certeza verdadeira também. Então realmente a alternativa falsa aqui é a letra B, pessoal. Número 2. Mencione os principais aspectos da modernização da economia da China após 1979. Pessoal, essa atividade número 2, ela não é difícil. Façam aí também uma pesquisa para estar contribuindo além aqui das dicas do professor. Essa questão da modernização da economia da China após 1979 foi principalmente por conta de alguns principais aspectos, igual estava pedindo para ser mencionado, né? O principal aspecto, né, vamos dizer assim, a principal situação que mudou, que trouxe essa modernização da economia na China após esse período de 1969 foi a China começou a adotar princípios capitalistas. Ela se reinventou ali, mesmo sendo governada por um partido comunista, né? Que ela deixou então essa planificação de ideias, né, socialistas,
e ela começou a adotar princípios capitalistas, né, como em algumas regiões do país ali, chamadas de zonas especiais, né, de economia. Essas regiões tiveram aí abertura econômica e com isso a modernização da China com os princípios capitalistas, mesmo sendo governada por um partido comunista, um partido ainda rigoroso, né, com um caráter ainda meio que ditatorial, mesmo com esse sentido aí desses princípios, dessa abertura econômica que a China tem hoje, governada por um partido comunista. Então, seria essa a resposta aí da questão número 2, turma. Número 3. De que forma a China está integrada à economia mundial? Turma, essa atividade número 3, só vocês virem aqui na página 67 aí dos conteúdos da nossa apostila, onde fala aqui sobre a economia da China, né? Aqui está relatando toda essa questão, né, do avanço da China nas últimas décadas, né? Onde ela tem tido aí um grande crescimento e com certeza se tornou o país que mais cresce aí nos últimos anos. A gente vê aqui a participação chinesa, né, no comércio mundial, onde ela principalmente avançou de 1,9%, né, nos anos 2000 para quase aí 2019, 2020 para aí 15%, né, cresceu quase 8 vezes, turma. Então, em uma análise do fluxo comercial que a gente pode estar falando aí, de 186 países, a China é o principal destino das exportações. E 35 deles é a maior fonte de importações e de 65 países, respectivamente. Então, se a gente vê aí, ó, que a China é o principal destino das exportações de 35 desses 186 países e a maior fonte de importações aí de produtos, né, de 65 países, né? Então ela importa aí produtos de 65 países e exporta, né, para outros 35. Então tá aí a grande importância na economia mundial, a China retratando aí, né, nos mostrando que com certeza a China hoje é o país que mais cresce aí nos últimos anos, né? Então seria aí essa grande importância da China no comércio mundial, na economia mundial. Pessoal, então vamos aí à atividade número 4. Como é a relação da China com os Estados Unidos? Turma, a gente vê aí a China com os Estados Unidos, algumas tensões aí comerciais, algumas situações aí que a gente vê de alguns pequenos conflitos, mas de um modo geral a gente também pode falar que a China e os Estados Unidos é um grande parceiro, né, comercial aí, e algumas situações estratégicas do mundo, como a barrar, né, vamos dizer assim, projetos, né, nucleares aí de alguns países, como também a gente vê terroristas, né, são também bastante combatidos e tanto pela China quanto para os quanto também pelos Estados Unidos, né? Então são parceiros aí nessas situações, os chineses e os norte-americanos, né? Então a gente vê aí situações como essas e principalmente, né, a comercial que a gente vê aí são os principais parceiros mútuos um do outro, né? Em trocas comerciais aí, tanto os chineses para os americanos quanto os americanos para os chineses, né, turma? Então a gente vê aí uma relação bastante importante, a gente vê entre os chineses e os norte-americanos, né? Então gerar conflitos nessa relação não é agradável para ambas as partes, né? Não é interessante para ninguém, vamos dizer assim. Recentemente tivemos alguns conflitos entre chineses e norte-americanos por algumas situações comerciais, principalmente com o antigo, ainda atual presidente Donald Trump, mas esperamos que agora com o novo presidente possamos aí ter uma relação que essas instabilidades recentes que surgiram aí possam serem sanadas, né,
e o novo governante norte-americano possa ter melhores relações aí com o governo chinês. Então vamos aí para a última questão dessa semana, pessoal. O que são zonas econômicas especiais e qual a sua importância para a economia chinesa? Turma, vocês lembram aí lá no comecinho, né, das atividades aqui, se eu não me engano, na atividade número 2, quando a gente falou aí sobre a importância, né, que foi a abertura comercial desde lá de 1979 lá na China, onde a gente teve aí o início, né, dessa criação aí das zonas econômicas especiais, as EEEs, que foram regiões lá na China que tiveram que se adaptar para receber aí o capital estrangeiro, né, indústrias, né, então são áreas industrializadas, né, e tiveram que se adaptar para receber todo esse investimento, né, então a abertura comercial chinesa, os princípios capitalistas que foram adotados mesmo por um partido comunista, né, então foram nessas regiões aí conhecidas e chamadas como ZEEs, Zonas Econômicas Especiais, regiões importantes na China que tiveram essa abertura e essa modernização da economia chinesa com os princípios capitalistas, né, com esse recebimento do capital, investimento aí estrangeiro. Então, pessoal, encerramos aqui as atividades da semana número 1 do então nosso PET volume 7, do volume número 7. Desculpe até aqui as falhas do professor. Fica aguardando o retorno de todos vocês das atividades para que vocês tenham então a carga horária exigida completada e agora no final do ano, início do próximo ano, todos tenham aí um ano letivo positivo. Uma excelente final de semana a vocês. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.